Fala, fiel torcida! O Corinthians ganha o primeiro clássico na temporada, não à toa, o primeiro clássico jogado na Neoquímica Arena. Estiveram ali mais de 47 mil torcedores, recorde de público, e puderam acompanhar a vitória do Corinthians. E você acompanha agora, aqui na Rádio Coringão, análise fiel de Corinthians 2, Santos 1. Olha, o Corinthians poderia ter administrado menos o jogo, principalmente no segundo tempo. O Corinthians, tecnicamente, coletivamente, hoje está acima do Santos, apesar do Santos ter aí de volta a sua estrela, uma das grandes revelações, que é o Neymar. O Neymar realmente é um jogador extra classe, mas ele não joga sozinho e também é um jogador que estava há um ano sem jogar, então ele não ia chegar e resolver todos os problemas do Santos. Mas no primeiro momento, apesar do Corinthians estar jogando em casa, ser um time coletivamente mais pronto, com jogadores tecnicamente, com mais jogadores que poderiam ali fazer a diferença individualmente, foi o Santos que tomou a iniciativa do jogo nos primeiros minutos, ali até uns 13, 15 minutos. O Corinthians não conseguia sair, não conseguia chegar ao campo de ataque. O Santos dificultou demais a saída de bola do Corinthians, subiu sua linha de marcação, e o Corinthians já em outros momentos apresentou essa dificuldade de sair jogando quando é pressionado. E muitas vezes tentava ali o Hugo fazer a ligação direta para o ataque, mas o Corinthians não tem um jogador ali no ataque que vai disputar a bola no alto, que é um pivôzão, que vai fazer a parede. O Yuri não tem essa característica. O Memphis até tem uma certa força física, mas também não é a característica principal dele. E aí o Corinthians tem dificuldades. Por exemplo, em 2017, tinha um jogador que fazia isso muito bem naquele time, que era o Jô. O Jô é um centroavante nato, ele fazia isso muito bem, conseguia fazer a parede, segurar a bola para o resto do time chegar. Mas a gente não tem um jogador que faça isso hoje. Poderia ser o Pedro Raul, que tem mais essa característica de centroavante, mas ele não é titular e também não faz jogos excelentes a ponto de ser titular. Então o Corinthians precisa ter alternativas para quando for pressionado e que não seja essa ligação direta, porque não vai dar certo. O Corinthians estava em campo com o que a gente pode considerar o melhor, com algumas ressalvas, uma ressalva só na verdade, que é a lateral esquerda. O Hugo tem sido escolhido nos grandes jogos do Corinthians até aqui, e eu não acho que é a melhor escolha. Talvez defensivamente ele tenha um comportamento melhor, mas aí compromete também a saída de jogo, que ele não é bom, ele erra muitos passes. Então não sei o que tá passando na cabeça ali da família Dias, mas o Hugo, nesses jogos maiores, ele tem ganhado a posição do Matheus Bidu. Então quem foi a campo para esse jogo? Hugo no gol, Mateuzinho do lado direito na lateral, André Ramalho e Pedro Tchoca. Aí o Pedro Tchoca parece ter passado na frente dos outros zagueiros para jogar no time titular. O meu questionamento é se o André Ramalho tem essa vaga vitalícia. Acho que ele não tá tão bem na temporada como quando ele chegou ano passado no Corinthians, então talvez seja algo que possa ser pensado. Acho que ele não tem que ter lugar cativo. Aí do lado esquerdo o Hugo, no meio de campo fazendo ali o primeiro volante, o Ranieri. Aí do lado direito o Martinez, que tá muito bem na temporada e tem mostrado uma característica que a gente não viu no ano passado, porque todo mundo olhava o Martinez como aquele jogador destruidor de jogadas, que marca muito bem, que não deixa o adversário respirar, mas com muita dificuldade para iniciar a construção das jogadas. Nessa temporada, nos últimos jogos, ele tem se mostrado ali um jogador mais versátil, está participando mais das construções de jogadas de ataque do Corinthians, está muito bem. Do lado esquerdo, o André Carrilho, que geralmente ele tá do lado direito, então não sei o quanto que isso vai atrapalhar ali a dinâmica de jogo do Carrilho, se ele vai se adaptar bem jogando do lado esquerdo. Na ponta do losango, o Garro, e aí lá na frente o Yuri Alberto e o Memphis. E esse trio de ataque é um trio dos sonhos, assim, de muito time. Acho que é o melhor trio de ataque que a gente tem aí no Brasil. E é um trio de ataque que tá muito entrosado, que se acha no campo,
que jogam muito bem juntos e isso com certeza vai ajudar muito o Corinthians em vários momentos da temporada. Como eu falei, o Santos foi quem teve as iniciativas nos primeiros momentos ali do primeiro tempo. Quando o Corinthians conseguiu colocar mais a bola no chão, sair ali jogando, sair dessa pressão, o Corinthians conseguia construir com mais facilidade as jogadas e o gol do Corinthians sai numa roubada de bola do André Ramalho e uma saída rápida. Ele aciona já o Mateuzinho e quem se apresenta lá, quem tá correndo para a linha de fundo é o José Martínez, recebe a bola do Mateuzinho, o Martínez cruza para dentro da área e o Yuri se antecipa ao zagueiro do Santos para empurrar a bola para o fundo da rede e abrir o placar num momento que o Corinthians não era o melhor time em campo, mas aí entra a diferença técnica, né? Entra esse momento, é muito importante você, às vezes, não tá fazendo um bom jogo, mas a hora que você tem a oportunidade do seu jogador ir lá e ser eficiente, foi o que o Yuri fez, e também o Yuri cumpriu aí, fez valer a lei que nunca falha no futebol, que é a lei do ex. Yuri Alberto assinou seu primeiro contrato profissional com o time do Santos e foi ele que fez os 2 gols da partida. Teve até provocação no perfil oficial do Corinthians. Eles acharam ali a publicação da foto quando o Yuri assinou o seu contrato profissional e aquele meme, o início de um sonho, deu tudo certo. O Corinthians põe essa foto, né, do início da carreira profissional de Yuri e escreve deu tudo certo porque ele realmente está numa fase muito boa, superou de fato toda a turbulência que ele passou, a fase técnica ruim que ele teve no ano passado e tá muito bem. Esse gol fez o Corinthians entrar no jogo, né? Facilitou um pouco a vida do Corinthians e aí o Corinthians conseguiu equilibrar mais o jogo a partir desse primeiro gol. O Santos teve chance de batida de fora da área, o Hugo fez uma defesaça de uma batida de fora da área e também uma defesa numa finalização rasteira do Neymar, uma ótima defesa do Hugo também, mas não existiu uma pressão efetiva do Santos. O Santos ficava mais com a bola em alguns momentos, mas também não conseguia criar situações de gol claras ali. Com exceção, por exemplo, essa lance do Neymar, que o Neymar consegue fazer a finalização, foi um erro de saída de bola do Corinthians. O Santos estava lá pressionando, o Corinthians erra a saída de bola e aí o Santos consegue criar essa situação e o Hugo foi e fez a defesa. Jogo mais equilibrado e aí, minha gente, vem o segundo gol do Corinthians, que foi uma pintura pela construção coletiva do jogo e a participação efetiva do nosso trio dos sonhos. Foi uma jogada que o Santos estava atacando com o Neymar, o Mateuzinho consegue roubar a bola e sair jogando, e aí ele encontra o Garro livre, que provavelmente o Garro já sabia o que ele ia fazer, a bola só deu a opção e ele já sabia o que ele ia fazer, porque na hora que ele recebe, ele faz um passe, um lançamento assim pro Memphis, que também foi extremamente inteligente de não se colocar em posição de impedimento, e aí o Memphis mata a bola no peito, o goleiro do Santos vem pra cima do Memphis, o Memphis faz o passe pro Yuri, que tava na cara do gol, sozinho, pra empurrar de cabeça, e aí aumentar a vantagem do Corinthians do jogo. Aí o Corinthians 2-0, coletivamente é um time melhor, fez o final ali do primeiro tempo, a gente acha o quê? Bom, poderia ser vira 2, acaba 4, mas não foi isso que aconteceu no segundo tempo. O Corinthians volta pro segundo tempo com uma alteração que eu não entendi, não vi em nenhum lugar falando que o Martínez estava sentindo, talvez faça parte desse cronograma da comissão técnica de controle de minutagem dos jogadores, porque o Corinthians volta sem o José Martínez, que estava muito bem no jogo, para a entrada do Rian. E aí o Rian é um jogador muito mais de marcação, enfim, e logo no começo do segundo tempo, o Rian recebe um cartão amarelo. Inclusive, a dona Edna amarelou meio time do Corinthians praticamente, né? Achei ela, assim, muito criteriosa com o Corinthians. E aí, quando o Rian entra e toma o cartão amarelo, o Ranieri já tava com o cartão amarelo. A gente fica ali com 2 volantes, correndo risco, né? Dependendo de uma jogada ali, de cometer uma falta mais incisiva e tomar um segundo cartão. Inclusive, o Rian teve um lance ali que eu falei, olha, ele teve mais sorte do que juízo, porque eu acho que ele puxou um jogador numa jogada ali de ataque e como a Edna estava bem criteriosa,
ela poderia ter dado o segundo amarelo. Até o Mateuzinho também tava amarelado. Também teve um lance que ele bota a mão na a Edna apita a falta, ele sobe a camiseta assim, tipo assim, cara, ela vai me expulsar. E aí a Edna não expulsa, não dá o segundo cartão amarelo pro Mateuzinho. Mas o Corinthians chega no segundo tempo e administra demais a vantagem. Foi essa a minha sensação. O Corinthians não acelerou o jogo. E ali, mais ou menos, nos 15, 20 minutos, achei que o Corinthians já estava apresentando alguns jogadores cansaço. E o Ramon Dias demorou demais pra mexer. O Ramon Dias foi fazer a alteração só depois que o Corinthians tomou um gol. Aí o Corinthians toma esse gol que foi pra mim uma falha também na origem da jogada, porque o Carrilho não faz a pressão no jogador que tá com a bola, não diminui espaço, permite ele cruzar livremente. O Guilherme se antecipa ao André Ramalho e consegue diminuir, fazer o gol do Santos. Isso traz o Santos mais ainda pro jogo, né? Tipo, um jogo que tava controlado, que o Corinthians, tudo bem, poderia ficar só tocando a bola, mas de forma inteligente, quer não ir incisivamente pro ataque, mas controla o jogo de forma inteligente, não dá a bola pro adversário. Aí o Santos faz um gol, fica 2-1 e o Santos entra de novo no jogo. O Corinthians vai fazer as alterações com 35 minutos. Ele tira o Memphis, que eu achei que já poderia ter saído antes, até eu teria colocado o Thales no lugar do Memphis, teria tirado o Garro e colocado o Coronado, mas aí ele põe o Alex Santana, e eu não lembro a outra alteração, sei que entrou o Romero, mas eu não me lembro quem saiu. O Santos já tinha revigorado o time dele bem antes, porque o Santos já tinha feito outras trocas, então acho que faltou essa leitura para a comissão técnica de perceber o time baixou demais o rendimento e parece que fisicamente alguns jogadores não estão correspondendo e mexe no time. Mas aí tomou um gol, só foi mexer com 35 minutos e dali em diante o Corinthians não conseguiu jogar. Então o Thales quase não pegou na bola. O Romero, às vezes que pegou, o que ele tentou não conseguiu dar continuidade. E o Santos tentando ali exercer uma pressão, rondar a área do Corinthians, porque seria lucro para o Santos ganhar um ponto. O Corinthians já está classificado para as quartas de final, tá aí atrás de ter a melhor campanha da primeira fase, e não só isso, se ele ganha os próximos 2 jogos, ele vai ter a melhor campanha da história da primeira fase do Paulistão nesse formato, vai conseguir chegar a 31 pontos e a melhor campanha foi de 30 pontos nessa fase. O Corinthians deixou o Santos querer, né, mais se animar com a possibilidade de levar um pontinho da Neoquímica Arena, mas aí o Corinthians conseguiu se defender de certa maneira, tomou essa pressão desnecessária, mas conseguiu garantir a vitória, mais uma vitória. Se não me engano, o Corinthians está a 17 jogos sem perder na Neoquímica Arena, e isso é muito importante, porque o Corinthians, quando ele inaugurou a Neoquímica Arena, se tornou ali, tipo, tinha aquela história de caiu na arena, já era, porque o Corinthians ficou muito forte jogando em casa. O Corinthians, nos últimos anos, perdeu essa força jogando dentro da Neoquímica Arena. E está recuperando isso, realmente. É muito difícil para os times chegarem na Neoquímica Arena e ganharem, mas o Corinthians tem coisas para ajustar, para olhar com mais cuidado. O Ramon não gostou de ser perguntado na entrevista coletiva dos problemas que o Corinthians teve, aí até falou assim, por que vocês não falam do que teve de bom no jogo, né? Mas eu espero que isso seja só um discurso para fora, eu espero que internamente eles peguem todos esses problemas que o Corinthians apresentou e trabalhem em cima disso para corrigir, até porque no Paulista tem só mais 2 jogos dessa fase, e aí depois é fase decisiva, perdeu, tá fora. E tem a pré-Libertadores, a partir da semana que vem o Corinthians já faz o primeiro jogo. Então, são jogos muito decisivos que você não pode falhar. Espero que eles tratem isso e corrijam esses problemas que o Corinthians tem apresentado. Agora o Corinthians volta a campo no próximo sábado, vai jogar no Pacaembu, antiga casa do Corinthians, onde a gente já foi muito feliz lá. Vai jogar contra a Portuguesa no Pacaembu. E claro, você vai acompanhar essa transmissão aqui na Rádio Coringão. É isso, fiel torcida. Deixa aqui seu comentário. Vocês também acham que o Corinthians sofreu além do que deveria? Deu chance demais pro Santos? Coloca aqui nos comentários o que você achou. E vai, Corinthians!